Quando o sol escureceu, a lua ficou igual sangue e as estrelas caíram do céu. É isso mesmo. Quando e por que aconteceu isso daí, né? E outra, qual o significado do sol, da lua e das estrelas? Por que isso foi falado de uma forma enigmática que iria acontecer no dia do Senhor? E o engraçado, o interessante, que isso está desde o livro de Gênesis. Passou pelo Gênesis, pelos profetas, pelas leis. Jesus falou. Paulo eu nem sei, porque Paulo não falou praticamente nada a respeito do juízo de Deus. E no Apocalipse foi quando se cumpriu isso. Então quer dizer, é muito importante você saber o significado quando o sol escureceu, quem era o sol, quando a lua ficou vermelha como sangue, quem era a lua, e as estrelas caíram do céu. Qual o significado das estrelas caírem do céu, né? E é uma coisa assim que precisa ser divulgado, que precisa ser espalhado, porque os religiosos, eles, qualquer nuvem escura, qualquer chuva mais forte, eles esperam o sol ficar escuro, eles esperam a lua, esses fenômenos que acontecem aí, que olha, a lua é a lua de sangue. Aí ele já imagina, tá vendo? Lua de sangue, já Jesus está voltando. Agora que vai acontecer o juízo final. Aí ele já começa a tirar a roupa do varal, começa já a fazer coletas nas poupanças da vida, porque agora vem. Começa a buscar jeito do arrependimento. E onde eles buscam isso? No local de fraude, no local de mentira, que eles chamam de igreja. É lá que está a mentira. Por que o pastor não fala o que significou o sol, a lua e as estrelas? Porque a teologia não explica isso. Você acha que a teologia não sabe? Claro que sabe, gente. Você acha que os padres não sabem esse significado? Claro que sabe. Mas eles têm que mentir, eles não podem falar a verdade para você, o religioso cabeça de minhoca. Se ele falar a verdade, você não vai mais frequentar a chamada igreja. E se você não for frequentar a igreja, quem é que vai sustentar aquela mentiraiada? Quem vai sustentar aqui? Quem serão os cúmplices para abastecer os pilares do engano e da mentira? É você, cabeça de bagre. Olha aqui, ó. Jesus disse em Mateus 24, 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, qual o significado daqueles dias? Você sabe qual que é? O dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, que foi falado por todos os profetas e que aconteceu entre o ano 66 e a metade do ano 70. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Quem era o sol? Por que ele escureceu durante o dia do Senhor? A lua não dará sua luz. A lua também ficou escura. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Qual o sentido disso? Você é religioso, você continuar na religião, você nunca ia saber disso. Agora você vai saber. Você nunca iria, mas nunca você ia saber o significado do sol, da lua e das estrelas. Agora aqui, ó, eu humildemente, de uma forma gratuita, passo para você. A única coisa que eu peço, se possível for, é que você venha curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva, dá essa forcinha pelo menos. Outra passagem aqui, ó, Apocalipse capítulo 6, versículo 12 e 13. Olha aqui, ó. Observei quando ele abriu o sexto selo. Sabe o significado desse selo? Estou te dando um bônus disso aí. Sabe quais foram os 7 selos quebrados? Do livro de Daniel, de Apocalipse 12. Aqueles selos do Apocalipse foi um livro selado lá em Daniel 12. Observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue,
E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Você vê que interessante? Então Jesus falou, e eu só peguei essa passagem. Eu podia ter pegado Atos 12, 20, Joel capítulo 2, versículo 31, e Isaías, eu esqueci 13, alguma coisa. Então, quer dizer, praticamente todos os profetas falaram dessa situação, da lua das estrelas. Então aqui, em Apocalipse, foi quando se cumpriu. Quando o sexto selo, foram 7 selos, no sexto selo, quando ele se abriu, ali era uma fase que estava acontecendo durante o julgamento, durante o tribunal de Cristo, que se deu entre 66 e a metade do ano 70. Ali foi uma fase de algo acontecido ali. Então, quando o sexto selo abriu, significou o quê? Tormento, significou guerra, significou juízo contra os judeus. Porque quando ele abriu o sexto selo, houve grande terremoto, o sol ficou escuro. A lua ficou vermelha como sangue e as estrelas caíram do céu. Mas para você entender o que eu falei até agora, você tem que saber qual o significado do sol, da lua e das estrelas. Olha aqui, gratuitamente para você, Gênesis capítulo 37, versículo 9. Olha aqui. Nada mais foi do que o sonho de José. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Abre aspas. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. O sol era quem? O seu pai, Jacó, que passou a se chamar Israel. A lua, representando a sua mãe, eram os judeus. E 11 estrelas eram seus irmãos, ele sendo a 12ª estrela. Como o juízo professado pelos profetas, falado pelos profetas, Jesus falou que era contra quem? E o Apocalipse mostrou o julgamento da grande prostituta, que foi Israel. Então quem é que ficou escuro devido aos cavalos atropelando fora e dentro de Jerusalém, as espadas dos soldados romanos perfurando tudo que era judeu? E o juízo, Mateus 19, versículo 28, Jesus falou, na regeneração, quando eu me sentar no trono da minha glória, da glória, vocês que me seguiram, sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O juízo do Apocalipse foi contra as 12 tribos de Israel. Por isso que o sol escureceu. Imagine, fumaça, incêndio, poeira, terra. A lua, que eram os judeus, ficou manchada, lavada de sangue, através da guerra contra os romanos. E o juízo, o julgamento das 12 tribos de Israel, o julgamento das 12 estrelas. É só isso. Então não adianta você ficar achando que depois de quase 2000 anos, você vai ver o sol escurecendo por causa dessa situação, a lua ficando vermelha por causa dessa situação e as estrelas caindo do céu por causa dessa situação. Porque tudo isso aconteceu durante um terrível, grande dia do Senhor, que ocorreu entre 66, quando começaram os primeiros conflitos entre judeus e romanos na Judéia, avançando até 69, quando os romanos cercaram Jerusalém, e até a metade do ano 70, quando a cidade de Jerusalém foi destruída quase que totalmente, e o templo caiu e não sobrou nem os alicerces, tá bom? Quando o sol escureceu, a lua ficou igual sangue e as estrelas caíram do céu, justamente no grande e terrível dia do Senhor, o juízo final que já aconteceu, o fim dos tempos do legalismo de Moisés, tá ok? Curte, comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho e até a próxima. Se assim, o Pai do nosso Espírito, que é Cristo, que nos influencia, que nos dá sabedoria, permanecer. Tchau, tchau.